Boa noite, o TV Com Debate já está no ar e hoje a gente vai conversar com o economista e professor universitário Hélio Alit. Boa noite, Hélio, tudo bem? Boa noite, Guto, como vai? Eu vou bem. É um prazer estar a bordo de novo. Muito obrigado. Hélio, a gente teve nessa semana o encerramento da temporada de cruzeiros aqui na nossa cidade e eu queria saber de você, que é um estudioso do tema, qual foi a tua avaliação dessa temporada em relação às outras temporadas e se essa crise econômica pegou os usuários de cruzeiros e as armadoras com a calça na mão? Muito bem. A gente tinha alguma expectativa com relação ao que ia acontecer exatamente nessa temporada, que começou em 2015, evidentemente, terminou agora, e saber qual que seriam os impactos da inflação, quais seriam os impactos da crise econômica com relação à procura. Mas eu acredito que a temporada de 2015 e 2016, ela ainda veio com alguma contaminação da crise econômica, porém eu acredito que se nós tivermos um cenário muito negativo, ela ocorrerá na temporada de 2016 e 2017. Aí sim, nós temos uma preocupação forte com relação à diminuição, porque não se pode imaginar que a gente tenha um crescimento desse volume, dessa procura. As famílias, elas estão priorizando, elas estão realmente colocando a caneta nas suas despesas pessoais, e isso aí nos remete àquilo que outrora foi realmente uma opção de entretenimento muito interessante, e agora existem vários fatores contra, vamos dizer assim, a expansão, ou pelo menos a manutenção da procura para a temporada de 2016 e 2017. Infelizmente, eu gostaria de trazer coisas positivas. Eu acho que no momento de crise é muito bom a gente enxergar aquilo que nós temos como soluções, como alternativas, porém eu acho que nós precisamos de uma agenda imediata para poder a gente ter um panorama mais positivo com relação ao que vai acontecer, especialmente no turismo de passageiros para a próxima temporada. A questão estratégica de Santos, Hélio, nós somos o Porto Polo, nós temos, você conhece os terminais de passageiros de outros portos brasileiros, acredito, temos a melhor infraestrutura do costado até a porta do terminal, da porta do terminal para fora, eu acho que é o nosso... Tem dois momentos. Deixamos a desejar. Tem dois momentos maravilhosos. Quando você está no ar-condicionado da Concais, que tem uma recepção muito boa, muito profissional, o pessoal faz o possível, no salão né? azul ou no Exatamente. Salão amarelo. Também não tiveram muita escolha na concessão, aqui em Santos é complicado, né? É como se botar o caixa eletrônico no meio do Carandiru, né? Como botar a joalheria no meio. Obrigaram a ser ali. Exatamente. Me parece que naquela época já faltou alguma inspiração para colocar o terminal de passageiros num lugar mais adequado. No caso, é incrível como o corredor de exportação de grãos está no lugar errado, onde deveria estar provavelmente o terminal de passageiros, ou até o terminal de passageiros, eu sempre defendi que deveria estar na margem esquerda, no lado do Guarujá, numa época em que o Guarujá tinha condições melhores, especialmente do seu parque hoteleiro e até mesmo das condições de balneabilidade das suas praias. Mas agora não importa. Então tem dois lugares maravilhosos para quem faz turismo: no ambiente Concais e dentro do navio. Em qualquer outro lugar, nos acessos, tendo que pisar na lama, tendo que sentir o cheiro fétido do grão em decomposição dos arredores, o mato, e até de vez em quando encontrar com algum roedor no meio do caminho. E são vários. Exatamente. São vários. Isso quando não está caindo uma chuva torrencial, e a gente não tem como traçar um cenário que não seja diferente desse. Sem nenhum exagero, Santos merecia mais. E sem nenhum exagero, nós temos condições muito críticas com relação àquilo que o Porto de Santos deveria estar oferecendo para os passageiros. E aí eu completo o seu rol de problemas. Como que você vai trazer uma mala passando pela via férrea? Você ainda tem que tomar cuidado para não ser... para não passar na linha e o trem atropelar você, porque a linha férrea está ali. Nós é que estamos invadindo aquele... Não há segurança para um acesso da pista até o terminal. Não. O passageiro ou chega de transporte, ou de ônibus, ou de táxi, porque se ele deixar, por exemplo, o carro dele no estacionamento, que existem ali para quem vai viajar e for levar a bagagem dele na mão, ele vai ter grandes problemas. E aí a gente não poupa
crítica, porque não é uma coisa exclusiva da Concais. A Concais, o terminal de passageiros, ela não é responsável pelos acessos, pelas condições das vias de acesso, até mesmo das estradas para quem está vindo. E agora, quando você tem aquela imagem do entorno, né, aquela famosa rede de estacionamentos, que é o grande, aquele Edinho Parque, desculpe falar, ele deve estar milionário nessa altura do campeonato. Não é? Numa situação de improviso, tem uma garagem aqui, uma acolá, e aquela coisa que vai acontecendo, porque no Brasil as coisas acontecem. Exatamente. O navio sai porque nós damos o jeito, né? A gente acaba se ajeitando, enfim. E o pior é que por sempre sair, é que algumas soluções elas ficam na gaveta. Exatamente. Agora, a questões de pavimentação, a questões de urbanização do entorno, as questões de sinalização, tem isso também. Às vezes as pessoas se perdem no porto, porque aonde que, afinal de contas, é o terminal de passageiros para quem está vindo de carro? Se a gente que é aqui da casa percebe as eficiências da sinalização, imagina para quem vem de fora, né? Exatamente. Então muita coisa tem que ser feita, apesar de que há muito tempo nós já evoluímos nessa questão de turismos de passageiros, mas não corrigimos. Parece que nós esgotamos a nossa capacidade inventiva para soluções e agora estamos ali no berço esplêndido. E repito, é uma lição de casa que a autoridade portuária tem que fazer em conjunto com a municipalidade. Ou então o recado que vai ser dado, a sinalização que vai ser dada é o seguinte: não nos interessa turismo de passageiros. Como já fez Royal Caribbean, que na temporada 2016-2017 já avisou que não virá a Santos. Guto, é uma pena que essa percepção tenha que ser feita do dono do navio, do empreendedor, daquele que acreditou na cidade. Mas me parece que quem está rejeitando essa atividade, que é muito importante, ainda que para o trabalho temporário, ela é altamente empregadora, especialmente naquele período de temporada, período precioso para quem precisa do emprego, período precioso para taxistas, que também são criticados, período precioso para as pessoas que vão lá carregar malas, preparar a parte de acomodação das pessoas que trabalham a bordo. Então, nós estamos jogando um importante capítulo da atividade portuária na lata do lixo. A redução de 40%, ela ainda é otimista. Eu acredito que por conta de vários micos, somados com a crise econômica, esse resultado vai ser pior. Como foi importante no ano de 2012, quando eu fui para a Holanda e apresentei uma aula no dia em que nós tivemos 9 navios de passageiros no mesmo dia. Eu diria isso que foi um show de logística que eu até fiz uma analogia com o dia D, a famosa invasão da Normandia. Nós conseguimos no mesmo dia 9 navios de passageiros, uma movimentação maravilhosa que mereceu várias aulas, e eu tive a oportunidade de ser perguntado: como vocês fizeram isso? De que condições vocês fizeram isso? Como se o porto todo tivesse condições... as mínimas, né? Exatamente. Mas mínimas. Na realidade foi um milagre logístico. De embarcar e desembarcar, Exatamente. Pessoas e bagagens, Exatamente. E suprimentos. Exatamente. Mais ou menos 50 mil pessoas, fora os acompanhantes, estiveram naquela movimentação de sobe e desce. Né? Imagina 9 navios substituindo os seus pratos, sua alimentação, trocando a sua água, trocando as roupas de cama, limpando, as bandas sendo trocadas, o ambiente externo, o show do mágico, as pessoas descendo, as pessoas subindo, e aí no final da tarde aquele show que foi dos navios passando na ponta da praia, né? E fazendo uma homenagem à nossa ilha. Esse cenário, será que é uma coisa que nós sonhamos e definitivamente saiu da história da nossa cidade? E vamos ter que a gente vai ter que se contentar da época que o terminal de passageiros era no Armazém 15 e atracava, né, o fabuloso navio Funchal. Ou Eugênio C. Ou Eugênio C, uma vez ou outra. E voltaremos a esse tempo? Que o negócio era... O terminal era a própria Casa do Café, né? Exatamente. O terminal era a Casa do Café, haviam reclamações com relação à sujeira também, mas era uma época que o funcionário da Codesp ia lá e trilho por trilho tirava a sujeira. Enfim, havia um glamour em chegar naquele armazém que lembrava Nova York da década de 40, do Poderoso Chefão, aquela coisa bonita, a Casa do Café cheirosa, né, bem montada, bem estruturada, bem frequentada. A gente saía de casa depois da famosa carne assada com macarrão. Vamos tomar um café na Casa de Café? Íamos prazerosamente na tarde de domingo no Armazém 15. E sem contar que era uma época que as pessoas podiam ir a bordo, conhecer o navio e depois desciam. Se você tinha um parente que ia embarcar, você
você podia embarcar com ele, eventualmente dava um passeio do navio, depois educadamente você descia. Era um entretenimento que para quem estava navegando e para quem não ia navegar, era um show. Exatamente. Era um show. Aqui, há bem pouco tempo atrás, criou-se uma polêmica para o navio não apitar. Meu Deus, nós ouvimos o apito do trem, nós ouvimos o barulho das britadeiras, o trânsito está cada vez mais barulhento, nós temos barulhos de carros durante a madrugada. Pancadão, pancadão. Pancadão, o melhor do pancadão. Né? Eu tenho um vizinho que para na porta da minha casa para tocar o fino do funk. E as motos com escapamento aberto, com escapamento aberto. E a gente teve um cidadão aqui que fez na internet, na rede social, um movimento para acabar com o apito do navio. Meu Deus do céu. Falando nessa questão, ainda dentro do Porto, Hélio, tivemos no final do governo Papa o projeto Porto Valongo, que era o objetivo de dar uma nova vida, uma nova destinação aos armazéns do 1 ao 8. Em janeiro, fevereiro de 2008, não me lembro exatamente o mês, o então ministro Pedro Brito veio aqui no Armazém 1 ceder, assinou o documento de cessão de posse e uso dessa área. De lá para cá, praticamente nada aconteceu, o projeto parou, nem começou, né? Dentro desse projeto seriam criados terminais de cruzeiros marítimos, haveria a doca da USP e o professor Besnar, um navio histórico que participou da conquista brasileira da Antártica, que agora vai virar Recife Artificial, infelizmente, teria uma destinação ali, me parece como um navio museu do Instituto Oceanográfico da USP. Junto a ele, o novo navio que a USP dispõe para fazer pesquisas, também ficaria ali. Haveria a instalação de bares, restaurantes, inclusive até existia o projeto de um hotel ali, e isso não aconteceu. A gente acabou de fazer uma crítica ao terminal do Concais, enfim, foi colocado ali, foi posto ao bel prazer, e a gente não tem em Santos, um local, centro praticamente histórico de Santos, está morrendo, de revitalização não houve nada, os comerciantes estão fechando as portas. A gente tem um grande espaço à disposição da cidade, cedido pelo governo federal, porque antes a grande briga não pode fazer porque é uma área federal, a cidade não tem uma autoridade ali, não pode fazer. Essa situação foi resolvida? Por que não se faz ali um projeto de revitalização e aí poderíamos dar nova vida ao nosso centro histórico? Quando a vovó fala pra gente que quando uma coisa começa errada, ela pode terminar errada, será que é verdade? Isso tudo surge num momento especial da nossa linha do tempo. É quando aquela febre ufanista com relação ao que viria do pré-sal. E isso tudo nasce com as famosas 3 torres da Petrobras, que por incrível que pareça, acabou virando uma e se passasse mais um ano não viraria mais nenhuma. Ainda né? bem que temos uma ainda. Então né? aquele projeto do Valongo, que é uma coisa magnífica, que tem que ser recuperado, porque tem que ser um caminho sem volta, a gente não pode imaginar que aquilo lá vai ser destinado à Cracolândia. É muita coisa que foi investida, até mesmo do Museu Pelé, do futuro terminal do VLT, seja lá o que for, aquilo lá não pode ser jogado na lata do lixo. Agora, o que aconteceu com relação do 1 ao 8, aquela parte toda que é outra coisa que é tombada, né? É engraçado que as ruínas estão tombadas e o professor Besnar, que é um navio que está em condições ainda de servir, porque é histórico, faz parte da nossa história, ele e o Barão de Tefé foram as primeiras naus que tiveram na Antártica. Então, o que vão fazer? Vão afundar um pouquinho da nossa história e quase toda a nossa pesquisa, mas principalmente vão afundar para virar coral para peixe, que é uma coisa muito boa, mas você pode fazer com peças de outros tipos de naufrágios, outras coisas mais. Então, o que se está fazendo realmente uma demonstração de perda total de planejamento, de se enxergar o que se pretende. Lembrando que aquela parte do 1 a 8 é uma conexão importante do porto da cidade com o porto da Ponta da Praia. Por ali vão continuar passando cada vez mais
porque eu acho que também não combinaram com o pessoal das ferrovias. As ferrovias falam em tirar o caminhão de Santos, então se vai aumentar o fluxo ferroviário, eles vão passar por onde? Eu insisto que aquele projeto foi um erro histórico. Eu insisto que confundiram aquele projeto com Puerto Madero na Argentina e não é. Esqueceram que lá não passa trem. Exatamente. Esqueceram que... Com Barcelona? Exatamente, como em Barcelona. Então, eu sempre, desde que esse projeto foi anunciado, o Mergulhão e coisitas mais, eu sempre anunciei que aquilo era um erro histórico. Aquilo foi na década de 80, no final da década de 80, estava naquela coisa do fundo na Casone, de se aumentar o cais. Ali é cais comercial. Quando muito, eles teriam um buffer de estacionamento, alguma coisa muito bem revitalizada também, mas sim, continuaria sendo área portuária. Margem do mar com a terra é área portuária. O dinheiro dessa terra, aquilo que alimenta a nossa terra, é a atividade portuária e ponto. Existem outros lugares. Por que não põe a USP junto com a FATEC na hospedaria dos imigrantes? Então, não se revitaliza a hospedaria dos imigrantes, não há prazo para se revitalizar. Não acredito que a USP venha para tornar o Armazém 8, o Armazém 7, seja lá o que for. Ok? Uma edificação que seja importante para resolver as nossas questões. Um efetivo centro Exatamente. de pesquisa. Até agora eu vi a USP fazer pesquisas para ela e repartir muito pouco as prateleiras das bibliotecas. E os resultados das pesquisas da USP são muito mais importantes para a sua cidade universitária do que para nós. Eu vejo soluções em pesquisa serem resolvidas pelas universidades de Santos. Eu vejo a Unisanta, eu vejo a Unisantos, eu vejo a Unimonte, eu vejo a Unip, eu vejo a Unimes, eu vejo a Unaep, eu vejo elas trabalharem, outras mais, me perdoem, as FATECs, eu vejo o Senai, eu vejo outras trabalhando, e me perdoe se eu esqueci aí, o pessoal da Exanc, não quero cometer o erro de não citar, mas eu vejo todas, cada uma na sua especialidade, promovendo algum tipo de pesquisa. O pessoal da Unisanta, agora recentemente, quando pegou fogo na Ultracargo, botou os barcos no estuário e descobriram 42 novas espécies de peixe. Algumas delas provenientes de bioinvasão, ou seja, vieram na água de lastro. Isso sim são descobertas científicas relevantes. Eu conheço muito poucos estudos da USP que são democraticamente disponibilizados para a academia ou mesmo para a sociedade. Quando a USP fecha um contrato com a CODESF, é uma coisa que fica entre ela e eles. E a comunidade, exatamente. A cidade... Não As universidades que estão aqui, elas têm que ter elas têm uma importância histórica, elas têm uma experiência adquirida e têm todas as condições de fazer melhor que a USP. Eu costumo dizer que para a USP a coisa é quando ela fecha os contratos, né? O contratinho com as organizações e depois mais adiante é feita uma divulgação em congresso científico e muito pouca coisa chega ao domínio público. Isso aí não me parece uma coisa boa. Então eu sou um crítico sim, desse projeto da área do 1 ao 8, eu acho que é um projeto que tem que ser revisto. Mas não pode ficar do jeito que está. Do jeito que está, ele realmente está literalmente tombado. Okay? E já nasceu morto. E já nasceu morto. Okay? Há a possibilidade de você tornar alguma coisa muito importante, muito parecido como acontece em Puerto Madero, ou mesmo na revitalização do Porto de Belém. Nós temos exemplos em portos brasileiros, né? Belém fez uma revitalização no seu Porto Velho, mas é tal história, não podemos repetir, colocar coisas certas no lugar errado. Santos é campeã mundial em colocar o lugar certo no lugar errado. Veja aí as praças, todas elas, já te falei de nome isso. trocado. Já te falei isso, né? Nós vamos fazer um programa sobre isso, né? Sobre as praças com nomes trocados. Tudo está no lugar errado. Tudo no lugar errado, né? Base aérea de Santos está onde? No Guarujá. O Yacht Clube de Santos está onde? No Guarujá. Pois é. A Praça dos Andradas não tem nenhum monumento aos irmãos Andradas? Não, tem o que eles mais odiavam, que é uma cadeia. Exatamente. Na Praça da República está o Marechal Deodoro? Na Praça da República está o Brás Cubas. Que nem podia imaginar que um dia a gente ia estar... E onde é que estão os Andradas? Na Praça da Independência. Não, senhor, está na Praça Rio Branco. É verdade, na Praça Rio Branco. E o Rio Branco está onde? Lugar nenhum. E a Praça Rui Barbosa, quem que está? Padre Bartolomeu de Alexandre de Guzmão. Exatamente, o padre... Pai da aviação. O padre voador. O pai do balonismo. Exatamente. Padre voador. O padre voador, ok? Eu preciso me apontar mais. Perto da Vila Domiro tem uma praça. Ela podia se chamar Praça Pelé, não é verdade? Praça Santos Atier Jorge Cury. Praça Urbano Caldeira. A Praça da Bíblia. Praça da Bíblia. Meu Deus. E temos também Vicente de Carvalho, poeta do mar, de costas para o mar. Aliás, isso foi muito comentado agora por ocasião
do aniversário de morte. De morte não, de nascimento. De nascimento, né? E veja bem, né? Um poeta que ele teve o urbanismo, ele teve a capacidade visionária, como teve Saturnino de Brito, que nem aqui nasceu. Verdade. Não é verdade? Francisco Saturnino de Brito é carioca, não é verdade? E assim como o Prestes Maia, que não é santista, mas o nosso poeta, ele teve a visão de entender de que aquela faixa, entre a faixa de areia e a parte urbana, não podia ser mais um lugar destinado para edificações. Então ele pensou, ele colocou a poesia na sua essência prática e pensou num grande jardim. Ele não era arquiteto, ele não era prefeito. Não era paisagista? Ele não era paisagista, ele tinha a ideia. E essa ideia nos presenteou. Hoje, o que a gente pode... qual a homenagem que a gente pode prestar para esse homem? Não é verdade? É a prova de que nem sempre o homem público é aquele que tem o projeto, tem a ideia, a solução que a cidade merece. Em relação a essa questão daquela região e da revitalização do centro, o que você acha que dá para fazer ali? Que é viável fazer ali? Não dá para tirar a linha férrea dali, ou se fazer o famoso mergulhão, ou há possibilidade. Bom, a gente não consegue fazer um túnel Santos-Guarujá, nem o Marapé, Zona Noroeste. Eu posso te citar o que está sendo feito na Europa com relação a trem? Por favor. Eu vou de novo, quando eu sair na rua, Hélio, o que vale lá não vale aqui. Isso aqui me irrita profundamente. Eu discordo. As ferrovias, elas estão funcionando nos subterrâneos. Metrô, né? Ok? Não existe metrô? Sim. Nos subterrâneos. E para quem é da área portuária, inclusive, containers, vagões para containers com o chamado double deck, para dois containers e que passam no túnel. Pro túnel. Então, mas é uma obra cara. Vão falar, não, mas é uma obra cara. Ok? Então não se resolve. Aumentou a frota de carros, isso é inevitável. Qual é a solução urbana? Acabar com os estacionamentos. O canal 2 não tem estacionamento, o canal 3 não pode mais parar. Não é? E vamos nessa progressão continuadamente. Eu te digo, qual que é o futuro? O que vai se pensar com relação a estacionamento? Qual que é o reflexo disso? O comércio sente. O serviço sente. Aquele que tem que ir no médico, aqui no canal 1, no canal 2, no canal 3, no canal 4, qualquer canal, aquele que quer ir no barzinho, no restaurante, aquele que quer ir no comércio, num supercentro, numa loja de esquina, ele não consegue. Qual é o futuro do nosso comércio com relação a você não tem aonde o teu cliente parar o carro? Você vai ficar cada vez mais refém dos estacionamentos. Ou dos shoppings. Sim. O plano é esse? De manter, já beneficiar quem já tem essa estrutura pronta no seu empreendimento. Então o planejamento urbano é uma coisa a ser feita. Nós temos que pensar em Santos 2030. Definitivamente temos que pensar em Santos 2030, não nos esquecendo de que nós temos agendas para resolver imediatamente, por conta de erros de décadas passadas, por falta de planejamento. Então nós temos os passivos, nós temos as coisas para 2017, nós temos ações para tomar nos próximos 2, 3, 4 anos, e sim, temos que definitivamente pensar nessa ilha aqui em 2030. Nessa questão, voltando do trem, no Mergulhão, no Porto Valongo, há como se fazer então uma passagem subterrânea e esse projeto de se ter um livre trânsito ali naquela área, para quem é de Santos, Praça Barão do Rio Branco, até o costado, não ter a interferência de carros. Exatamente. Sempre que possível, o trem teria que circular por debaixo, especialmente nos pontos de cruzamento, e nos momentos, nos gates dos seus respectivos terminais, ele aí sim, ele ressurgiria para chegar até o seu destino. Aí seria um grande estímulo ao transporte ferroviário e, lembro, se esse trabalho muito bem feito, ele tira definitivamente aquilo que será o nosso pior desafio, que já é o nosso pior pesadelo hoje, mas será o nosso pior pesadelo mais adiante, que é o fluxo de caminhões dentro do meio urbano. Né? Por mais que o porto esteja, por mais que a faixa portuária esteja junto ao estuário, os impactos à área residencial são cada vez maiores. Os caminhões não se contentam em circular junto às perimetrais. Cada vez mais eles invadem por bairro do Estuário, por bairro do Macuco, eles invadem para a Ponta da Praia, eles invadem para o centro de Santos.
Quando eles não invadem, eles acabam circulando, o que é pior, né? Como não é para o estacionamento, eles acabam circulando. E isso tudo, na maior parte dos portos europeus, foi muito minimizado. No porto de Antuérpia, por exemplo, 5% da frota rodoviária entra para a faixa portuária. E ali é muito bem segregada a parte da cidade com a parte portuária. Eu errei na informação. 5% do modal rodoviário circula perto do meio urbano. Os acessos para a área portuária foram muito bem resolvidos para que não se contamine, para que se não cause conflito com o meio residencial, com a área comercial e com as demais áreas que não sejam porto. E as operações portuárias também saíram do centro da cidade, né? Do porto antigo deles. Isso tudo foi planejamento. Planejamento. Essa palavra é mágica. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta na sequência. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta. Antes de eu voltar ao meu convidado Hélio Alit, eu quero lembrar você que você pode assistir o nosso programa pelo Facebook, pelo nosso canal na internet e no YouTube. É só, os endereços vão aparecer aí na sua tela, o Reale já está colocando os endereços na sua tela e você fica à vontade para, se não conseguir assistir o TV Com das 7 às 8 da noite, você pode assistir na nossa reprise na madrugada ou então nesses endereços eletrônicos que eu acabei de passar para você e o Reale está colocando na nossa telinha. Hélio Alit, como que você... Bom, Porto Valongo tem salvação se a gente fizer a lição de casa. Agora, a questão turística de Santos, junto com a questão portuária, eu acredito que a cidade deveria conversar com as armadoras. E eu não entendo até hoje o porquê Santos é apenas um porto de saída e de chegada. Nós não temos
Parece que 2 navios apenas escalaram aqui e pernoitaram. Não existe porque eu acho que Santos e a região perdem muito. Só porque o turista vem de ônibus, embarca no navio, quando ele volta o ônibus está aqui, ele vai embora. Os navios que ficam durante o dia, que é a tradição, eles chegam de manhã e vão embora no final da tarde. É pouco tempo. Até para o turista conhecer a cidade e aí deixar um pouco de dinheiro na cidade, porque eu acredito que o ganho das cidades, não só Santos, mas do entorno, é baixo em relação ao tempo que o turista fica aqui. Eu queria a tua opinião a respeito disso. Santos não merecia ser um porto em que os navios também pernoitassem aqui? Para você ter uma ideia, é que nós somos, de certa maneira, isso aí me incomoda muito, uma sombra do Rio de Janeiro. Nós não encontramos qual é o mote. Eu vejo muito lá a escola de samba, aquela coisinha, no caso dos navios que vieram agora para a temporada, alguns navios internacionais, né? Mas nós não encontramos uma fórmula ainda, por conta de a gente não ter uma visão profissional do turismo de efeito mundo. O que esse turista quer definitivamente? E as fórmulas que eu tenho visto serem aplicadas, elas são incompatíveis. O turista não é aquilo que o turista quer. Nós perdemos a Copa do Mundo, o resultado foi bastante insatisfatório, e agora nós vamos perder a Olimpíada. Não é? Ainda que a Olimpíada seja no Rio de Janeiro, não se esqueça que Santos será base de treinamento. Né? Por exemplo, vou citar a Universidade de Santa Cecília, que vai receber 4 delegações estrangeiras para treinamento em seu parque esportivo. Não é? E, o que denota um esforço, mais uma vez, da iniciativa privada e um atraso imenso da iniciativa pública com relação à visão do país, de uma visão do turismo. Nós ainda vivemos também um ranço do turismo santista de balneário. Remete, quando você estava falando isso, eu me lembrei da época dos farofeiros, quando a gente só servia para isso. Enfim, não evoluímos, claro que evoluímos, né? Mas não nos sofisticamos, a ponto de trazermos para a cidade aquele turismo importante. Enfim, o Brasil não tem cassino, turismo que vem de fora, ele é louco por um cassino. Ele quer uma noite sofisticada. Um entretenimento, né? E a noite sofisticada que a gente tem, as baladas que nós temos, são para os nativos. Sim. Quando muito para quem vem de São Paulo, para quem vem do interior. Mas definitivamente não são lugares em que vai se atrair o turista norte-americano ou o turista alemão. Isso fica com Salvador, isso fica com o Rio de Janeiro, e aí a gente fica chupando o dedo. A maior parte das nossas casas de shows, né, que eu tô, entre aspas, baladas, as pessoas não falam inglês. A maior parte dos nossos restaurantes, os cardápios não são em inglês. Os nossos taxistas não falam inglês. Então, de mímica, para conversar em mímica, ele vai para a Tailândia fazer turismo, entendeu? Então, até nisso nós não evoluímos. E há muitos anos a gente vem dizendo com relação a isso. O que Santos quer? O que é o turismo para Santos? Então, aí passa governo, isso aí não é uma crítica ao atual governo, porque eu vi isso acontecer desde ao longo de vários governos. E sempre vi, vai vir aí um navio de fora, vem aí alemães, seja lá o que for, vem japoneses, não sei o que lá e tal, vamos botar, liga lá pro pessoal da escola de samba, A ou B, meia dúzia de mulatas, alguém batendo lá, alguma coisa, uma bateria, né? E eu vi muito acontecer isso, né? Eles vão para onde? Para shopping? Os nossos shoppings ainda, que tudo que eles têm, os nossos shoppings... O pior cenário hoje, eles vão andar no nosso fabuloso, realmente fabuloso, não estou com ironia, Jardim de Praia, que outro dia a molecadinha do 1 até o 3 tocou o terror num grande arrastão. Fez um arrastão ali. E ninguém viu nas câmeras de monitoramento. Aliás, eu não sei para quem é que está nas câmeras de monitoramento. Onde estão direcionadas as câmeras? Outro dia eu falei aqui, deve ser o Steve Wonder e o Rei Charles. Ou não tem ninguém. É verdade. Está lá, 40 câmeras. E não é só um problema de Santos, não. Praia Grande é lotada. Praia Grande acho que tem 2.500 câmeras. Você tem que ter pessoas ali capacitadas para avaliar o que está acontecendo nas imagens. Exatamente. E aí um grande arrastão, e vai ter vários arrastões, doravante, isso aí não é uma profecia, e não estou pedindo para que isso aconteça. Então o que você pode imaginar de um grupo de turistas andando na orla da praia de Santos e São Vicente, na situação atual? Não vou dizer nem umas 9 horas da noite. Sim, né? Sim.
O que você pode esperar com relação a isso? Antigamente pegava minha câmera fotográfica, antigamente estou dizendo no ano passado, não é? E ia para o Pier do Pescador. A última vez que eu fui para o Pier do Pescador... Ali na ponta da praia. Na ponta da praia, tirar a foto do navio, tem coisa melhor? Com esse céu azul que está aí... Esses finais de tarde... Que teve no dia de hoje. Esses finais de tarde, ainda mais agora no outono, que Santos nos presenteia com um final de tarde. Eu parei de me levar minha câmera para tirar foto, porque a última vez que eu estive ali perto do Pier do Pescador, eu fiquei assustado com a molecadinha. Tocando terror. Tocando terror, para quem quisesse. Não é? Um pouquinho mais, né? O líder da turma estavam procurando vítimas. E aí, o que a gente faz? Presta queixa? Você vai procurar um distrito, olha, eu acho que vai ter um arrastão. Não, mas você foi roubado? Você é vítima. Você conhece alguém? O senhor morreu? O senhor está morto? Não. A hora que o senhor sofreu o atentado, a gente age. Só pode agir depois do acontecido. Né? Prevenção não existe. Vou te dar um detalhe ontem. Ontem aqui na Ana Costa, não é? 2 meninos numa motocicleta, sem placa, sem capacete. Ok? Na mobilete, na famosa mobilete, agora que não era moto mesmo. Era uma moto maiorzinha. Tá. Não, era uma moto maiorzinha, uma moto que requer licenciamento normal. Passando a toda, não é? Apavorando no trânsito. Pra cá, foram do lado e voltaram pro outro da Ana Costa. Isso é normal? Como diz lá o Galvão Bueno no Bem Amigos, pode isso, Arnaldo? Aí a gente substituiria, né? Pode isso, CT? Incrível. Né? Por muito menos a gente é multado. Exatamente. Não é? E aí onde estava, né? E passaram, fizeram a volta na Ana Costa e passaram de frente ao batalhão. Para quem quisesse ver, eles não estavam... Sem capacete, atitude muito suspeita, em alta velocidade, fugindo de alguém ou indo em encontro de alguém. Em plena tarde da Ana Costa. Isso é normal? Então, falta muita coisa. Mas nessa questão do turismo, Hélio, o Museu Pelé está aí, foi feito... as pessoas podem criticar da forma, era gerido pela iniciativa privada, agora está sob a administração da prefeitura. E o entorno? Guto, obra começada, ela tem que ser acabada. O nosso grande problema foi aquilo que eu te falei, a gente consegue colocar uma joalheria no meio do presídio Samaritá, né? Aquele entorno do Museu Pelé, aliás, aquele entorno da Petrobras, eu não sei como é que os empreendedores que colocaram o Hotel Ibis... E tem um outro hotel também que eu tô... são 2 hotéis exatamente. Que tem ali. Aquele entorno era para estar pronto, lindo de morrer. Lindo. Para a gente pegar, a gente que é aqui nativo da... Começar a frequentar lá. Hoje eu vou no Valongo. Eu quero andar nas ruas do Valongo. Outro dia eu fui andar com a minha filha de bonde, com todo respeito ao condutor, mas ele estava de mau humor. Bom dia, boa tarde. A gente bom dia, boa tarde. Nada. Ficou no vento. Fechado. Estava de mal, acho que porque está trabalhando. Me desculpe a crítica. É muito bonito a elegância com que se vestem. É sempre muito prazeroso. Quero andar de bonde por muitos anos da minha vida. Mas às vezes nós somos agredidos por conta da má educação. Da má educação. Do pouco investimento em cultura. Nosso povo não só precisa de educação, ele precisa recuperar a sua cultura. Ele precisa entender. Agora, do ponto de vista de obras, do ponto de vista de conclusão das coisas, é uma obra inacabada. É uma obra definitivamente inacabada o Valongo. Acho que acreditaram que a Petrobras ia encher de dinheiro essa cidade, não é? Quando deveriam ter feito a lição de casa. Repito, não é uma coisa desse governo, essa coisa começa lá atrás, né, e passa por esse governo que tem a sua parcela de culpa também, mas agora é o momento de dar finalmente e tornar aquela região definitivamente ou uma sede da Cracolândia Santista, ou aí, sem volta, definitivamente o lugar mais boêmio, que desbanque o Gonzaga, né, que o nosso Gonzaga sempre será o nosso bairro boêmio, e também não é mais lá essas coisas. Exatamente, passando pelo Gonzaga à noite, você... Quem viveu a época de ouro ali... Quem viveu a época de ouro, que você podia ficar até de madrugada na saída dos cinemas, não é verdade, Guto? A gente podia andar por ali, eu namorei quantas vezes até 4 horas da manhã... Banquinha da praia. Exatamente. Na parte da areia, né? Não? Tranquilamente, nunca aconteceu nada com a gente. Exatamente. Hoje é impossível. Hoje você não impossível. Pode. Então o Valongo ele tem que ser o grande bairro boêmio. Falam tanto em Puerto Madeira, ele está pronto. Aliás, ele está inacabado. Vamos terminar essa importante locação, esse importante equipamento que nós temos em Santos.
é a história da nossa cidade que ali está. É muito deprimente você ver todo o entorno da Bolsa do Café, do Museu Pelé, da Estação do Valongo, aquilo tinha que estar fervendo, ok? Fervendo em todo dia, toda noite. Exatamente. Segunda a segunda, né? Exatamente. Como é a Vila Madalena lá em São Paulo? Você não tem, né? Você não tem dia. Qualquer dia da semana que você for, tá cheio, tá fervilhando. E outra, né, Hélio? Um centro histórico valorizado, um centro histórico povoado, vai gerar emprego, vai afastar, de alguma forma, vai afastar os maus elementos, porque vai ter que ter polícia ali, vai ter que ter segurança. Os próprios empresários, vendo que a coisa é séria e que vale a pena investir ali, vão cada vez mais criar uma rede de entretenimento forte e tá tudo ali, né? Você tem o Parque Arquitetônico ali do Valongo, tem o Museu Pelé, tem a Rua 15, tem a Rua do Comércio, tem um entorno ali, todo pronto já, né? Você só precisa remodelar ali e adequar aquela finalidade que você está Exatamente. querendo. Basicamente a crítica não terminar o projeto de urbanização, o projeto de pavimentação e principalmente a parte social que nos toca mais. Ali virou definitivamente área de moradia, de trânsito, de convívio de drogados. Eu me lembro que há 10 anos atrás tinham 4 cracolândias em Santos, quando começou esse negócio de crack, né? Mais ou menos hoje nós já passamos de 25 cracolândias espalhadas pela cidade de Santos. Eu não vou nem entrar na cidade de São Vicente. Então isso é muito grave, não adianta. Você não vai curtir uma balada, você não vai andar nas ruas históricas sabendo que você vai dividir o espaço com alguém que a qualquer momento, para ir buscar uma droga, vai cometer um crime num país em que o crime é absolutamente legalizado. Ok? É permitido matar. Okay? Nós é que estamos condenados à prisão perpétua aqui ou a pena de morte. Então isso tudo conta para o munícipe, isso principalmente para quem vem de fora. Para o turista principalmente. Meu Deus do céu, quem é o turista que vai se aventurar no centro de Santos, por melhor referência que ele tem? E olha, nós temos bons restaurantes, nós temos casas importantes, não é? Tem a minha predileta está lá, que posso dizer o nome? Pode. O Cadillac, meu coisa. Minha também. Que delícia o Cadillac. E é surpreendente como a casa continua ali. Os donos, os empreendedores apostando na área, na região. Porque é uma casa que, na minha opinião, na parte de você não fica devendo a nenhuma casa temática do exterior. Não. Muito bem montado. Exatamente, o atendimento é bom. E você poderia ter ali, por exemplo, naquele corredor ali que vai da Martins Fontes até praticamente o Armazém 1, poderia-se ter ali, se fechar o trânsito. Posso te dar uma sugestão? Por favor. Norte da Europa? Aquela avenida, red light. Ela tem que ser modernizada, tem que ficar linda. E sabe como se fecha com chave de ouro? Você atravessando em direção ao Armazém 1, ali seria um ótimo lugar para passeios de barco. Para que fizéssemos passeios de barco, inclusive ligando até a ponta da praia. Ali, em menos de uma hora, em 45 minutos, a gente faz um passeio de final de noite até a ponta da praia. Ali falta aquela visão de mar, realmente, já que querem fazer uma coisa bonita, né? Falta essa parte, naquele quadro falta esse cenário. Então, percebam que existem ideias, né? Apenas uma brincadeira, existem ideias, mas a coisa que mais me perturba são obras inacabadas, por conta que em momentos específicos da política, por ufanismo, como foi o caso do pré-sal, né? Caiu a ficha? Será que caiu a ficha que a nossa vocação é portuária e não é petróleo? Já analisaram a linha do tempo de Macaé e todas as cidades do norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, que durante muito tempo ganharam muitos royalties do petróleo que lá foi prospectado? Viram qual é o estágio que estão atualmente? O próprio município do Rio de Janeiro, por conta dos royalties para o governo, a saúde, por exemplo... A atividade portuária, Guto, é uma atividade secular. Santos resistiu a várias intervenções do Império e depois da República com relação ao porto sair daqui para outro lugar e o porto resistiu. É o grande porto do Brasil hoje, ele é bombardeado. Aliás, historicamente, nós fomos bombardeados. Qual é a única baía neste país
que foi bombardeada pela Força Aérea Brasileira. Bahia de Santos. O encoraçado São Paulo foi bombardeado. Revolução de 32. Qual é o único estuário do país que recebeu um navio para colocar supostamente prisioneiros políticos? Raul Soares. Raul Soares em Santos. Que mal fizemos? Que mal Para fizemos sermos tratados desse... para sermos tratados desse jeito? Se somos responsáveis por 30% da balança comercial do país. A maior parte das exportações e importações passam por aqui. Sem contar agora, recentemente, essa questão, a crise política, o entra e sai de ministros, os ministros da Secretaria Especial de Portos, que vão e vêm... Saudação ao grande cidadão emérito, o grande senhor Helder Barbalho, ministro dos Portos do Pará. Só do Pará. Espero que num breve momento histórico, a capital do Porto de Santos é o Pará. Vamos para Belém? Ponto. Quer dizer... Dói. Câmara de Santos. Meu amigo Constantino, Manuel Constantino. Demais vereadores que por unanimidade... Unanimidade, que são então, okay? que concordaram e que assinaram embaixo. Olha a minha cara, olha. É duro, né? É duro você não ter uma empresa que vai gerir todo o nosso porto, comandada por pessoas que nunca tomaram banho de mar. A primeira canetada do ministro Helder Barbalho, que eu respeito, porque afinal de contas, de certa maneira, ele tem uma relação muito estreita com a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que tem pessoas que eu respeito muito também, mas a primeira canetada do seu Helder Barbalho foi agilizar 6 concessões para o Pará. A primeira coisa. Acabou, assumiu, canetou. Assumiu, sentou e canetou. Lembrando que o Porto de Santos, os navios que aqui acostam, tem que pagar o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Por uma canetada, vários portos, a partir do Espírito Santo até o Nordeste, não precisam mais. Então há uma guerra, sim, tributária que prejudica o Porto de Santos. Okay? A primeira coisa que tinha que ser feita é uma revisão da Lei 12.815, que tirou a autonomia do Porto de Santos e tirou a autonomia do Conselho de Autoridade Portuária. O CAP. Okay? Perfeito, muito bem colocado. O CAP de órgão deliberativo passou apenas a ser um órgão consultivo. Que ironia, governo federal, que ironia, porque esqueceram que aqui existe uma prefeita, a nossa prefeita Thelma saiu com grande aprovação popular, e ela, juntamente com o jornalista José Rodrigues, que deve estar se revirando na nuvem onde está sentado. Exatamente. O jornalista defenderam durante muito tempo a chamada gestão tripartite. Voltem no tempo, governo federal, voltem no tempo e vejam o que era a proposta da gestão tripartite, que muita gente aqui teve chiliquinho, e agora ela tem que, a autonomia de Santos tem que ser restituída. O povo dessa terra vai ter que brigar pela autonomia do porto, caso contrário, a gente até o porto, não estamos perdendo a parte turística, ela está acabando, né? Gradativamente. Agora, a hora que chegar na atividade portuária, que também já está acontecendo... Temos perdido cargas para outros portos. Nós temos terminais fechando, nós temos terminais demitindo. Então, toda essa história, todo esse trabalho, toda essa equipagem, toda essa força de trabalho está à espera de quê? Do cartão azul? Do bilhete azul? Nós temos o maior porto da América Latina para gerar o quê? Receita para quem? Para o governo federal? Para o dono do navio? É isso? É isso que queremos para a nossa cidade? Afinal de contas, qual é a nossa outra vocação? Faremos o quê se a gente não tem o polo industrial? O que aconteceu com a Cosipa? O governo não soube nem articular melhor a sua política macroeconômica. Nós estamos perdendo mercado aqui, na nossa região, para a China. O Brasil está perdendo o seu mercado na América do Sul para a China. É impressionante. Exatamente. Né? Eles têm que dar a volta ao mundo para trazer o produto para cá. Exatamente. E a gente ainda consegue perder a concorrência. Eu me lembro que quando... aliás, é um absurdo, né? Alguns políticos de Cubatão ficarem surpresos com o que aconteceu na Uzi Minas. Eu vou falar Cosipa, porque... Sabe, Uzi Minas que fique lá em Patinga, pelo amor de Deus. Nunca entrou na cabeça, né? Nunca entrou na cabeça. Companhia Siderúrgica Paulista Uzi Minas, sim, ok? Caiu a ficha quando falou assim, olha, vai fechar. E aí foram para Brasília... Foram surpreendidos, foram para Brasília pedir para mudar a política do aço.
Meu Deus do céu, acordaram que a China fez o negócio da China, né? Comprar um minério de ferro por 30, 40 dólares e vendeu o aço pronto por 40 vezes mais caro do que isso. Ok? Isso é erro grave de política macroeconômica que interfere diretamente no PIB? No PIB? Exatamente. Interfere na geração de emprego? Regionalmente, com uma faca em nossas cabeças. Então, esses erros, eu acho que nós estamos passando, Guto, por um grande tsunami. E eu vou lembrar o que aconteceu em Sendai, quando passou... Sendai é um porto do Japão que foi atingido pelo tsunami. Assim, no primeiro minuto que a onda voltou, a população abriu uma grande estrada. Nessa grande estrada entraram os paramédicos, os médicos, os bombeiros, para salvar quem precisava ser salvo. Aqueles que não eram bombeiros, médicos e paramédicos, se ocuparam de recolher os pertences dos seus vizinhos. Tentaram salvar aquilo que eram dos seus vizinhos. Aqueles que não tinham essa habilidade se preocuparam em separar o lixo, a madeira, o plástico, a cerâmica, o eletrônico. 3 meses depois, independente de crenças políticas e religiosas, aquela cidade já estava voltando à sua vida normal, o porto já estava foi completamente destruído, estava voltando à sua rotina normal. O que falta? A gente aprender com o tsunami? O que falta depois de tudo isso que aconteceu? Essa devastação política, moral, nos 3 poderes, que a gente não entende mais. Os 3 poderes hoje podiam fazer uma gravação para Hollywood. Os 3 patetas. Ok? Porque eles não se entendem. É um festival pirotécnico. 2 juízes do Supremo que pedem um microfone para cada um divergir do outro. Contar piadinha, soltar termos irônicos. Não é? O executivo, meu Deus, o que está faltando para o executivo perceber que acabou? O espetáculo acabou. Já deu, né? Ok? E o que falta, aqueles que são antigovernistas, entender de que o que estão solicitando é absolutamente incoerente com relação ao que eles mesmos fazem. E dá para você varrer todos eles. Todos eles. Todos eles. Quem assume o nosso país hoje? Somos nós, Guto. Nós que fazemos política. Sabe como é que a gente faz política? Em janeiro, sabe como é que eu fiz política? Recebi IPTU, IPVA, seguro do carro, né? Mensalidade da escola e várias outras contas. Água, luz 70% mais cara. E aí é o momento que o cidadão, esse verdadeiro político, ele faz a política. Essa aqui eu pago, essa aqui eu não pago. Isso aqui eu pago no mês que vem, isso aqui sei lá quando eu pago. Isso é o jeito que o brasileiro hoje está fazendo política, Guto. Sem contar que a conta de luz, disseram que ia baixar, foi ao contrário, né? Ela aumentou muito. É o único país das águas que tem os 2 maiores aquíferos do mundo, que além de faltar água, a energia elétrica proveniente da água não beneficia os consumidores. É mais cara. Exatamente. E a gente ainda subsidia energia elétrica para o Paraguai. Exatamente. Por meio da usina de Itaipu. Exatamente. Né? E a gente aqui... A terra do desperdício. Espero que o tsunami tenha servido para que a gente definitivamente vire essa página da história. E que outras lideranças políticas surjam para poder realmente construir uma nova linha do tempo. Porque essa linha do tempo definitivamente acabou. A gente tem que, como você falou, aprender com os erros. Mas aí, quem é que vai aprender com esses erros? São esses políticos que estão aí? Eu acho que não, né? Como é que pode hoje alguns políticos irem num restaurante? Será que alguns políticos que fazem parte dos headlines aí dos jornais e dos noticiários de TV, será que eles podem ir num cinema, num shopping? Será que eles podem levar o netinho para passear na praia? Será que eles podem tranquilamente percorrer os pegar um avião, por exemplo? Quem é que vai abrir a Olimpíada? Quem é que vai, em nome do nosso país, declarar abertas as Olimpíadas do século XXI? Quem é que vai fazer isso? Qual é o político hoje que vai ter essa coragem e receber os aplausos, né? Que vai conseguir. Que nós já vimos um exemplo que aconteceu na Copa do Mundo, que aliás eu acho uma terrível falta de respeito. Está se perdendo a tolerância, está se perdendo o respeito, né? E a população nas redes sociais está xingando, as pessoas estão sendo agredidas. As amizades estão sendo interrompidas. Guto, olha o que aconteceu comigo, Guto. Ia jogar Palmeiras em Rio Claro. Eu tenho muitos amigos palmeirenses, sabe? O Palmeiras tinha perdido do Red Bull, que é energético. O Palmeiras tinha perdido do Água Santa, que é água. Ia jogar com o Rio Claro. Eu botei no meu Face lá, assim,
Se aproxima mais uma derrota vexatória. Digo aguachante, alguma coisa que eu inventei lá. Uma amiga minha de 20 anos entendeu que eu estava fazendo uma... Eu estava tripudiando de alguma coisa que tinha saído na televisão com relação ao Lava Jato, negócio entre... Sabe? Eu estava tripudiando. A questão política não vou dizer se ela... pro esporte. Exatamente. Ela achou que eu estava mudando a minha posição política. E aí ela me bloqueou. Eu liguei para ela, o que aconteceu? Não, você mudou de lado. Ou você é coxinha, ou você é mortadela. Ou é petralha ou é tucanalha. Ou é coxinha ou é mortadela. Exatamente. E agora tem os nem, né? Nem não... Surgiu, nenhum nem outro, muito pelo contrário. Então, por incrível que pareça, eu só estava brincando com meus amigos palmeirenses, do bendito do jogo do Palmeiras com o Rio Claro, que, aliás... Um abraço a todos os meus amigos palmeirenses, Hudson Simoneto de Carvalho, José Pérez Bezzi, Mônica, todo mundo, Paulo Cremonese. Sérgio Aquino. Eu só estava brincando com vocês, a brincadeira que sempre era bobinha, né? E o futebol sempre foi assim, transportou e com intolerância enorme, a moça foi lá, de 20 anos de amizade, aí eu não quero mais saber como. Que absurdo. Me bloqueou. Gente, é muito triste ser bloqueado no Facebook. Não, mas infelizmente, nosso tempo acabou, Hélio. Acho que a gente tem que bloquear o mau humor, os burros e os corruptos. Sim. E o resto é só adicionar. Muito obrigado, Hélio Alite, pela sua presença aqui no TV Com Debate. Vai voltar mais vezes. Esse programa especial serviu para a gente realmente passar a nossa região a limpo. Telespectador, muito obrigado pela audiência. O TV Com Debate volta amanhã.